Bom, vamos para a cena agora onde Marco está dando uma carona ao Zoro até o telhado de Onigashima, que é onde estão o Kaido e a Big Mom. E enquanto ele faz isso, ao mesmo tempo, ele luta com o King e com o Queen. São duas calamidades do Kaido, né? Ambos foram apresentados já no anime, então eu não preciso falar muito a respeito destes aqui. Até agora, eu olhando para aquele painel, eu não sei dizer como ele consegue voar e usar as asas para agarrar as duas calamidades ao mesmo tempo, mas tudo bem. A melhor parte desse trecho para mim é algo que já havia sido revelado parcialmente no número anterior, o 999. O Queen é um dinossauro mecânico. Ele é um ciborgue. No capítulo anterior, nós tínhamos visto que no interior da boca dele tinha algumas armas de fogo. E foi uma coisa meio estranha, meio como assim? Mas agora, vendo esse capítulo, faz todo sentido, porque nós vemos que pelo menos uma parte significativa do corpo do Queen deve ser cibernética. Nesse capítulo, nós vemos que todo o pescoço dele é mecânico. Então nós temos um Cyberdino aí, e isso leva a algo que eu preciso ver de qualquer jeito, mas eu duvido que vá acontecer, que seria uma luta do Queen como um dinossauro ciborgue versus o Frank Shogun. Agora, vocês digam aí, sinceramente, vocês não querem ver um Cyberdino enfrentar um Mecha? Aí eu quero. Eu não sei se isso vai acontecer, porque o Frank já está lutando contra um membro da tripulação do Kaido. Se eu não me engano, um dos... Não, não é um dos números. Eu esqueci contra quem o Frank está lutando agora. Enfim, mas não é nesse número. Isso apareceu acho que umas 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás. Porque a gente teve uma quebra de fim de ano. Acho que foi em 1998 talvez, ou 1999, que apareceu, eu não lembro muito bem agora. Mas, voltando aqui ao Marco, enquanto ele luta com o King Queen e joga o Zoro no telhado, o Queen fala, ele exclama, esse cara é invencível. E eu fiquei meio sem entender muito o sentido dessa coisa aí. Não da frase em si, mas de todo o contexto envolvendo ela. Porque eles certamente já devem ter se confrontado alguma vez. Estamos falando de 2 dos membros mais fortes da tripulação do Kaido. Das 3 calamidades, a mais fraca das calamidades é o Jack. Então, o King e o Queen são os mais fortes da tripulação do Kaido. O Marco é o primeiro imediato, o segundo em comando do Whitebeard, do Shirohige, o Barba Branca. E certamente em algum momento houve algum confronto dessas tripulações de 2 Yonkos. Então, como que o Queen nunca viu o Marco lutando? Mesmo que eles não tivessem lutado diretamente 1 versus 1, eles certamente já estiveram no mesmo campo de batalha. O Queen já deve ter visto o Marco lutando em algum momento. Seria muito surpreendente que isso nunca tivesse acontecido. Então, como que o Queen não sabe sobre as habilidades do Marco? Nós só vimos o Marco lutar uma vez antes disso. Não, desculpa, 2 vezes. Mas uma dessas vezes foi muito curta e foi agora em Wano, que foi basicamente ele derrubar foram as cenas dele derrubar o filho mais velho da Big Mom, que me tá dando branco agora. Eu odeio aquele cara.
É o filho mais... Vocês sabem de quem eu tô falando? O filho mais velho da Big Mom. O cara que o Pedro explodiu o braço. Me deu branco, pessoal. Não vai vir aqui na minha cabeça. Também quando o Marco derrubou o barco da Big Mom ali da cachoeira, em um ano. Enfim, tirando esses embates rapidinhos aí, basicamente a única grande cena de luta que nós tivemos com o Marco foi dele em Marineford. Ou seja, nós muito provavelmente vimos muito menos do Marco do que qualquer outra tripulação de Yonko já viu ou já sabe do Marco. Então é uma coisa que me soa meio estranho o Queen falar meio que sem entender como funcionam as habilidades do Marco. Deveria ser mais claro para ele do que é para nós. Enfim, mesmo porque para ele é uma questão de vida ou morte conhecer as outras tripulações dos Yonkos para possíveis confrontos, né? Você saber as habilidades do seu adversário pode definir se você vai viver ou morrer em alguma situação. Enfim. Uma última nota aqui sobre o Queen que eu gostaria de fazer será que a razão dele ser gordo, como é mostrado, é porque ele precisa de muito espaço para todos os componentes mecânicos que ele tem dentro de si? Será que existe algum problema com relação à mudança de tamanho e esses componentes quando ele assume a forma animal? Ou será pela quantidade de componentes necessária? Enfim. Pode ser que o Queen mesmo, enquanto originalmente humano, ele nem fosse gordo como é. Seja mais uma questão de por baixo de toda aquela pele haver só componentes mecânicos. Não sei, isso a gente vai talvez descobrir mais à frente. Agora vamos para a próxima cena. Vamos falar agora de uma cena com Momonosuke, Shinobu e Yamato. Mais uma vez, Yamato eu já expliquei quem é, para quem ainda está acompanhando o anime e não conhece esses personagens ainda. A Shinobu, as pessoas já devem conhecer, quem acompanha o anime. Yamato entrega para o Momonosuke o diário de Oden, que ele recuperou do rio após o incêndio do castelo onde estava o Oden há 20 anos atrás. O Yamato apresenta a hipótese de que alguém teria atirado esse diário no rio para manter esse protegido. Nós não sabemos quem foi que fez isso. Eu já vi pessoas falando várias possibilidades, que talvez tivesse sido a Toki, que talvez tivesse sido o Kawamatsu, o Kappa. Quando ele estava fugindo com a Hiyori, ele largou o diário, porque ele fugiu pelo rio. Nós já vimos isso no anime. E o Yamato diz que nesse diário é mencionado que em 20 anos, ou seja, na época atual agora do mangá, piratas poderosos iriam surgir. Eles estão falando da Worst Generation, a pior geração, né? E aí eu pergunto a vocês, como raios isso foi previsto? Quem foi que fez essa previsão? Eu tenho algumas hipóteses. E por uma questão da lei da parcimônia, a minha hipótese favorita no momento seria de que a Tolkien não apenas pode viajar no tempo, como ela também pode ver o futuro. E por isso ela teria contado ao Oden que escreveu no diário. Outras possibilidades, mas que eu não sou muito fã, porque envolveriam adicionar mais premissas mais complicadas a essa história, a essa alegação, de que essa previsão tivesse sido feita num poneglifo que estaria em Laugh Tale,
né? Ou seria necessário introduzir alguém com alguma capacidade de fazer profecias, previsões? Nós já vimos isso no One Piece. O problema é que nós não temos conhecimento de ninguém que tivesse essa capacidade junto com a tripulação do Roger ou que tenha sido introduzido como um personagem de uma época mais antiga, como por exemplo, nós sabemos que 400 atrás tinham 400 anos atrás tinham Ryuma, e na época do Void Century tinham o Joy Boy e a Poseidon original. Mas nós não sabemos muito mais do que isso. Então teria que ser necessário introduzir algum outro personagem ou, de alguma forma, apresentar que algum destes personagens aí tivesse a capacidade de fazer previsões. Enfim, envolve mais premissas e isso pode levar a uma maior chance de erros. Então, por enquanto, a minha hipótese favorita, para ser mais conservador na quantidade de premissas, é a da Lady Toki. Muito provavelmente não é esse o caso, mas eu procuro sempre adotar as coisas de um ponto de vista mais científico na minha vida, então a lei da parcimônia me leva a aceitar essa. Tudo bem? Então vamos continuar, vamos para a próxima parte aí.